Boa noite, pessoal. Carlos Pinheiro. Eu sou poeta, ambientalista daqui de Mogi Guaçu. Eu costumo sempre vir a uma feira noturna que tem aqui. Várias cidades da região têm a feira noturna num dia específico. Tanto que tem cidades que acaba tendo no mesmo dia. Eu mesmo sei que Mojimirim e Estivagerbe, que são municípios vizinhos aqui, a feira funciona às quartas-feiras. E aí é complicado porque se eu quiser ir numa das feiras eu tenho que escolher ou de Estivagerbe ou de Mojimirim na quarta. E a feira noturna de Mogi Guaçu, ela acontece às sextas-feiras. Aqui é uma região próxima entre Vila São Carlos e Jardim Novo 1. Aqui tem a Secretaria de Assistência Social, tem como referência também o antigo batalhão, o 26º Batalhão de Mogi Guaçu. E hoje está gostoso, está uma noite bem quente em Mogi Guaçu. Não está uma noite fria, apesar de madrugada ter sido frio. Mas hoje, agora, está bem quente. Eu já comi um espetinho de linguiça. Aqui é uma feira gastronômica, então aqui você não vai comprar à noite um alface, uma cenoura, alguma fruta. Aqui você vai simplesmente se deliciar com guloseimas, com lanches e outros fast food. E você deve estar percebendo que aqui, é uma região que é onde eu estou, é uma ilha que tem duas faixas de rolamento que não são usadas, e essas faixas às vezes elas são utilizadas para outras coisas. Por exemplo, algumas escolas, autoescolas, elas utilizam um trecho para fazer treinamento de carro. E aonde tem a feira noturna, hoje ela funciona a feira noturna, e amanhã, de madrugada, tem a feira livre. Eu costumo comentar um pouco sobre o que eu fiz na área artística durante a semana. Eu participei de um evento muito importante ontem, que foi uma audiência, uma delas que já aconteceu, sobre o plano diretor. E neste momento a empresa que foi contratada, ela explicou como vai ser a metodologia do trabalho a campo, e também mostrou quais são os produtos que nós já podemos ter acesso. Na página da Prefeitura de Mogi Guaçu vai ter uma área específica para que a pessoa, independente de ela ser iguaçuana ou não, ela vai poder entrar nessa página e vai poder interagir. Às vezes vão ter algumas perguntas relacionadas à sua cidade, no caso Mogi Guaçu. Perguntas sobre o que você acha que precisa mudar, o que você acha que é o principal problema da cidade. E lá você vai vendo as interações que já estão ocorrendo. Fique atento, porque pode ser que logo haja uma outra audiência pública. E você participando dessa audiência pública, você pode levar um problema do seu bairro. Então, seu bairro, por exemplo, vou chutar um bairro aqui de Mogi Guaçu. Eu moro num bairro, mas eu vou pegar um outro exemplo. Por exemplo, moro
no bairro Pantanal, por exemplo. O Pantanal é um bairro que tem uma população que trabalha na roça, uma população que não tem uma escola próxima, por exemplo, não tem um posto de saúde, não tem uma quadra de esportes. Essas demandas, às vezes vocês, eu e muitos outros goçuanos, o que nós fazemos? Nós procuramos o vereador. Geralmente, às vezes acontece de algum bairro se juntar e elege um vereador do seu bairro, e esse vereador, por exemplo, vai ser a voz desse bairro dentro lá da Câmara Municipal. Lá ele vai estar lutando para ter verba, conversar com o prefeito, de repente ele vai conversar lá com o deputado federal que apoia a candidatura dele, o mandato dele. Mas o plano diretor também é uma maneira de você identificar todos esses problemas aí desse bairro Pantanal, e uma comissão de moradores pode participar dessas reuniões e tá levando, olha, aqui nós somos do Pantanal, nós temos uma associação, ou estamos aqui uma comissão de moradores, e nós queremos trazer os principais problemas para que essas questões sejam objeto de ação e de estudo do plano diretor. E aí essa equipe vai estar pronta para estar recebendo essas demandas, e depois eles vão estar apresentando o projeto que pode ser desenvolvido ao longo de 10 anos, por exemplo. Às vezes pode ser que um projeto demore aí 5 anos para ser feito, pode ser que ele seja feito em 1 ano, 6 meses, mas o importante é a população saber o que acontece no seu bairro, se organizar, e quando tiver essas audiências públicas, levar e expor o problema, e de repente estar acompanhando como que isso vai sendo desenvolvido. E depois, quando tudo ficar fechado, todas as questões relacionadas a Mogi Guaçu, e tudo que foi pensado para que Mogi Guaçu cresça de maneira sustentável, cresça de maneira justa, cresça de maneira igualitária, isso depois é levado para a Câmara Municipal, e aí você também tem que participar para pressionar às vezes, né, o vereador, porque o vereador tem o poder de voto, e também pode ser que eles decidam que o projeto do plano diretor não sirva. Aí, meu filho, aí vai ter que ter outro jogo político. Mogi Guaçu é uma cidade que há muito tempo tem um plano diretor. Porque eu pude estudar um pouco isso na faculdade, eu pude ter acesso. Então eu já li o primeiro plano diretor de Mogi Guaçu. Depois foi feito outros planos do plano diretor. Eu também tive acesso. Inclusive, uma vez, numa matéria de planejamento urbano que eu tive na faculdade, o professor pediu para a gente estar levando algum exemplo de modelo de gestão pública que fosse interessante a nosso ver. E eu fiquei pensando, e naquela época Mogi Guaçu tinha aprovado um novo plano diretor, e eu então convidei a equipe de secretário e o adjunto, né, o secretário adjunto. Eles foram até Araraquara, onde eu estudei,
e aí eles fizeram uma apresentação sobre Mogi Guaçu. Foi uma aula inteira dedicado a Mogi Guaçu na faculdade e era um plano bastante interessante. Só que vocês já devem ter percebido que Mogi Guaçu, há muitos anos atrás, até os anos 80, por exemplo, era uma cidade que predominava moradia popular, ou seja, muitas casas eram casas horizontais. E às vezes, quando ia aumentar a casa, o pessoal fazia um puxadinho embaixo, do lado, mas era um perfil de moradia horizontal. Eu percebi, e vocês já perceberam também, que talvez em 20 anos o número de prédios que tem em Mogi Guaçu surpreende. E esses prédios dão outras características para a cidade. Antigamente, quem passava de carro aqui ia ver uma cidade normal, com casas talvez simples. E agora quem passa pelas rodovias aqui de Mogi Guaçu já vai ver aqueles espigões, vai ver aqueles prédios enormes. Tanto que a gente tem não só esses prédios enormes e altos, mas nós temos também muitos condomínios fechados, condomínios de casas que não são verticais, mas são de prédios. E isso também tem impacto na cidade, tem impacto no meio ambiente, isso tem impacto no transporte, isso tem impacto na saúde. Então, gente, eu sinto que tenho que conversar com vocês. É um assunto chato, é morno, mas depois não adianta você xingar, lamentar, porque daí, gente, só daqui 10 anos ou 20 anos que Mogi Guaçu vai ter obrigação de abrir essa caixa de Pandora de novo. Então, se está alagando, se está de repente tendo problema de queimada perto de onde você mora, não tem um posto de saúde, por exemplo, não passa ônibus, se você não aproveitar essa oportunidade que está aberta, possivelmente eu acredito que até o fim do ano esse plano deva estar pronto, aí vai ser só choradeira, 10 anos. É aquela história do casamento, ou fale agora, ou cale-se por 10, 20 anos. E depois não adianta chorar, porque hoje você vai, como eu falei para vocês, se você entrar na página oficial da prefeitura, você vai ver essas informações. Vai ter como você já interagir por meio virtual. E como eu disse para vocês, tem forma de interações de forma presencial. Então, muito legal. Eu gostei muito da reunião e muitas pessoas, por exemplo, comentaram uma coisa que eu imaginei que não existisse tanto em Mogi Guaçu. Eu falo isso porque, como muita gente tá aqui, talvez não me conheça, não sabe que eu já falei várias vezes que eu morei quase 30 anos fora de Mogi Guaçu. Então todas essas mudanças que aconteceram, eu não vi no dia a dia que eu estava vivendo nesses 30 anos. Por exemplo, a cidade ela é muito dispersa, muito longe, e muitas pessoas conseguiram fazer loteamento, um loteamento num sítio, numa chácara, só que não tinha nada regularizado na prefeitura. Primeiro, a pessoa tinha que ter ido lá na prefeitura, pedir uma autorização, ver se tinha problema de abrir uma estrada ou asfaltar a estrada,
ou de fazer casas, muitas casas no mesmo terreno ou numa metragem. Ninguém foi atrás. E muitas pessoas nem estavam sabendo disso, compraram. E agora, aquela antiga fazenda ou aquele sítio que era muito tranquilo, só tinha uma casa, tem 300 casas. E aí você precisa regularizar. Então, Mogi Guaçu, por exemplo, tem muitos terrenos assim, muitos bairros que não estão legalizados. E aí isso significa, às vezes, ter que gastar dinheiro com asfalto, ter que gastar dinheiro com água, ter que gastar dinheiro com sarjeta, gastar dinheiro com tubulação de água pluvial. Então tudo isso daí vai tirar da onde? Vai tirar do bolso do cidadão. Pelo que eu estou entendendo hoje, a prefeitura ela está exigindo bastante que o empreendedor que faça o projeto, ele deixa o terreno preparado para construir, mas com tudo, tem esgoto, tem a água, tem a luz, tem internet, tudo. Então ninguém vai ter que esperar 30 anos para poder regularizar aquela casa dele. Olha, gente, milagrosamente tá chovendo e tá começando a cair uns pingão de água. E semana que vem, pessoal, vai ter o Festival das Águas lá no Areca Bambu, que é o museu restaurante. É um projeto que eu e mais alguns amigos, parceiros, estamos nos debruçando há mais ou menos uns 2 meses, e nós vamos falar sobre Rio Mogi Guaçu, vamos falar da cidade de Mogi Guaçu, vamos falar da natureza e usando linguagens diferentes. Nós vamos falar através de roda de conversa, vai ser por poemas, vai ser por música, vai ser pelo audiovisual. Vai ser no Areca Bambu, Rua Paulo Bueno, 526. Lá a partir das 15 horas e vai até lá para umas 21 horas. Um milagre está acontecendo, porque faz muito tempo que não chove e eu vou me proteger, né? E já estou sentindo aquele cheiro gostoso de chuva, né? Que fica aquela terra molhada. E foram meses e meses sem água, assim, em forma de chuva. Pessoal, um abraço. Eu tenho colocado muitos materiais aqui. Inclusive já coloquei alguns vídeos falando sobre a questão do plano diretor. Seria um assunto interessante e um assunto que vai ou interferir na sua vida, ou se você for esperto, você vai fazer uma intervenção. Porque aí você que vai ir atrás, você vai pensar, você vai conversar com sua família, com seus vizinhos, vão ver os problemas do bairro, vão decidir que dia que vocês vão participar de uma audiência, como vocês vão preparar esse material para ser falado para a equipe técnica, e depois vocês vão acompanhar para ver se realmente o plano foi feito e essas questões foram colocadas lá, e também as possíveis soluções, e também como que é que o governo municipal vai procurar solucionar isso. Vai ser emprestando um dinheiro na caixa, vai atrás de verba de governador, verba de presidente, vai atrás de deputado, vai atrás de senador, então iniciativa privada. Então tem coisas assim, gente, que afetam a nossa
é a nossa sociedade, a nossa cidadania que está acontecendo agora em Mogi Guaçu. Entra lá no site, se você entrar no Google e digitar Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, certamente lá na primeira indicação vai aparecer o link da página da Prefeitura e você clicou, aí você vai lá procurar as informações do plano diretor de Mogi Guaçu. E aí, gente, não esqueça, Museu Restaurante, dia 27 de novembro, a partir das 15 horas, nós vamos ter banda da escola da Santa Terezinha, banda escola, né, da banda Santa Terezinha. Nós vamos ter poesia, nós vamos ter roda de conversa, nós vamos ter dança, vamos ter audiovisual, vamos ter historiador, vamos ter ambientalistas, tudo isso daí. E no dia 28 vai ter a canoata, que vai ser lá, vai começar lá onde é a faculdade de Franco Montoro, lá na Cachoeira de Cima, vai ser naquela região. Então eu não lembro o horário, eu sei que vai começar possivelmente de manhã, então você, por favor, pesquise aqui na minha página ou pesquise na rede vizinha as informações, porque eu vou estar postando lá e nós vamos conversando aí, gente. Um beijo para vocês. Até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, porque eu vou curtir tanto a chuva que cair e também o que der a feira noturna. Apesar que já parou a chuva, mas já estou sentindo aqui um cheiro gostoso de terra molhada. E que se cair chuva, ótimo, maravilha. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Ótimo final de semana aí, por enquanto. Até mais!